Graça e a paz, queridos. Amém. Aleluia, graça e a paz. Amém. Que o Senhor possa ministrar na sua vida a palavra dele hoje poderosamente, amém? Sabe, é muito bom servir a Deus e saber que nós podemos sempre nos aproximar dele com uma santa expectativa daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, amém? Sabe, a expectativa daquilo que vai acontecer é tão bom quanto aquilo que acontece. E a expectativa daquelas coisas ruins, ou a expectativa pelas coisas ruins, é tão ruim quanto aquelas coisas ruins que acontecem. Vou explicar para você melhor. Alguém que está com expectativa que vai morrer, está sofrendo todos os dias a morte. Quem está me entendendo? Pode tirar um pouco o médio. Então ele tem essa expectativa de todos os dias, essa expectativa ruim. Mas quando nós servimos a Deus, nós então passamos a compreender, ou pelo menos precisamos compreender, necessitamos compreender isso. Oh Pai Santo, eu nunca pensei que eu estaria pregando a palavra, ensinando a igreja que Deus ama eles. A gente fala isso para não crente. Jesus te ama. Eu estava no lugar fazendo uma compra, um menininho chegou perto de mim, eu estava brincando com um spinner assim, né? E ele chegou perto de mim com aqueles olhinhos assim, compridos assim. Aí eu peguei o spinner, dei para ele, abaixei assim, olhei no olho dele, falei, Jesus te ama. Ele começou a chorar. Eu fiquei pensando, será que é por causa do spinner ou é por causa de Jesus aqui? Mas ele chorou. Começou a chorar. É o que nós falamos para a pessoa que não conhece Jesus. Ó, Jesus te ama, tem um plano para a sua vida, Jesus tem coisas boas para você, não é verdade? Agora eu como pastor, eu estou aqui ensinando você que Jesus te ama. Não, eu estou inculcando isso na sua cabeça. Mas às vezes você tem dificuldade de acreditar nisso. Não, pastor, eu acredito. Você acredita mesmo? Acredito. Você hoje se mantém, você é dizimista, todos os meses devolve o dízimo? Não. Não, eu acredito, eu devolvo tudo. Você acredita mesmo? Você é ofertante, generoso? Não. Por quê? Porque você tem medo de passar necessidade. Você não acredita que Deus cuida de você. Eu sei que é muito simples, né? Pois é, o apóstolo João também, vou usar hoje, eu vou ler tudo no livro de João. O apóstolo João também é simples dessa maneira. Quando nós cremos no Senhor, nós nos lançamos nele. Quem pode dizer amém? Já comecei falando de dinheiro, né? Porque você pensou, né? Mas é verdade, isso é verdade. Eu quero afirmar para você aqui hoje que a base de toda insegurança, de todo medo na vida do ser humano, tudo está baseado no pensamento, ainda está muito médio, no conceito de que eu não sou amado, ou ao menos não sou amado como eu gostaria que fosse amado. Todo mundo olhando para mim assim, o que esse pastor vai falar? Eu vou falar para você hoje que Ele nos amou primeiro. Antes de você nascer, Ele amou você. Ele nos amou primeiro, amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre isso, mostrar isso para você hoje. Eu quero, antes de iniciar a palavra, orarmos para que o Espírito de Deus possa trazer luz. Luz, amém? Luz, entendimento, clareza. Tirou todo o médio. Isso, pode tirar o médio. Eu não gosto da a voz de vendedor de batata. Aleluia. Feche os seus olhos. Não numa atitude religiosa. Chega de atitudes religiosas. Vamos fechar os nossos olhos no entendimento de que eu desejo que meus olhos espirituais sejam abertos. Então eu fecho os meus olhos para o que está perto de mim, para o que está na minha frente,
para ouvir a voz do Espírito, para receber revelação, luz de Deus. Pai, no nome de Jesus eu oro nesta hora, colocando diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada um que aqui está, para que a palavra do Senhor se revele, ó Deus, se revele a vida de cada um, ao viver de cada um. Revela, Deus, a tua palavra na vida dos meus irmãos. Revela a tua palavra, Deus, no viver diário deles. Deus, traz luz, que a palavra do Senhor, ó Deus, seja revelada entre nós, seja revelada em nós aqui hoje, ó Deus, para nosso viver cristão, ó Deus, saudável, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei para você, aquela hora que eu estava orando ficou bom. Aquela hora que eu orei ficou bom. Daquele jeito lá ficou muito jóia. Eu quero te dar um exemplo. Eu fiquei pensando num exemplo para mim começar a falar com você aqui hoje. E eu pensei num exemplo seguinte. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade. Apesar que essa pergunta para ela não dá muito certo não. Que a hora que eu perguntei para ela se eu deixasse ela no shopping, o que ela faria? Ela, se o senhor deixar dinheiro, eu fico tranquila. Na hora de sair para cá, minha esposa e eu estava lá, eu perguntei a ela, se o senhor deixar dinheiro, eu fico tranquila lá, no shopping para comprar as coisas, né? Esse é tipo mulher, né? A mulher já está lá dentro, ali, nascendo ali, já nasceu ali, né? Mas, imagine uma situação em que eu levo ela num grande shopping, que ela nem conhece, e eu resolvo deixar ela lá, abandonar ela. É óbvio que uma criança vai ficar desesperada com isso, sim ou não? Vai bater o desespero, vai ficar cheia de medo, de insegurança. Agora eu quero usar a mesma situação para mostrar para você que tem uma outra maneira dela sentir o mesmo medo, sem eu mesmo deixar ela lá. Ela vai sentir o mesmo medo comigo lá no shopping. Eu não vou deixar ela, mas ela vai sentir o medo. Por quê? Porque eu estou com ela lá, a gente está conversando e brincando, e aí ela por algum momento ela ela se interte, e ela fica, alguma coisa chama a atenção dela, e ela me perde de vista, e ela não confia em mim, e ela sabe que eu não sou um pai confiável, ela tem medo. Entenda muito bem, me perdoe que eu falei que ela não sabe que eu sou um pai confiável, ela pensa que eu não sou um pai confiável. Ela não acredita, ela não me conhece. Então ela pensa que eu sou um pai que tem coragem de abandonar ela. Quando ela virar e não me ver, ela vai sentir o mesmo pavor de ter sido abandonada. Mesmo ela sabendo que eu a amo, que eu sempre dei provas de amor por ela, ela vai sentir insegurança, medo, incredulidade. Por quê? Presta atenção. O problema está no pai? Não! O problema está na crença errada que ela tem do pai. Eu acho que nem precisava de terminar a pregação, já entenderam, né? A maneira de crer errado, a maneira de pensar errado a respeito de Deus, é isso que muda tudo. É esse entendimento, é essa compreensão que você e eu precisamos de ter. Sabe, só tem uma maneira de você não sentir medo, insegurança, é você saber que você é amado. Quando alguém te liga de madrugada, o que você pensa a respeito daquele telefonema? Quando alguém fala para você, eu estou dizendo na prática, quando alguém fala para você, eu preciso conversar com você, o que você sente dentro de você? Você que é marido vai entender o que eu vou falar. Quando a sua esposa te chama pelo nome completo e fala, preciso de falar com você, João Antônio, o que você sente? Presta atenção. É, verdade. Eu estou mostrando para você que às vezes nós não temos o entendimento. Às vezes nós pensamos que não somos suficientemente amados. Toda ansiedade, eu disse, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação é fruto de um coração inseguro, de alguém que não se sente suficientemente amado. Por isso eu falei no começo da palavra que é incrível pensar que eu ia pregar um dia para a igreja dizendo, o Senhor te ama.
O Senhor, Ele não tem nenhum pensamento ruim a respeito de você. E quem tem pensamento ruim a respeito de você, ele está jogando na segunda divisão, ou terceira, ou quarta. Acho que está no quinto dos infernos. Entende o que eu estou falando? Deus tem pensamentos bons a respeito de você. E a Bíblia Sagrada diz assim, que ainda que a sua mãe, ainda que a minha mãe vier a me desprezar, não fala pai porque pai tem coragem de desprezar. Pai é caboclo safado. Ele vira as costas e vai embora e deixa os filhos em casa com a mulher. Como se ela tivesse feito os filhos sozinho. Safado. Descompromissado, irresponsável. E vai embora. E depois, se a mulher quiser receber a pensão, ainda tem que entrar na justiça. Olha se esse cabra não é. Oh, abençoado. Presta atenção. Esse sentimento de que somos amados é a única coisa que nós podemos... eu vou mostrar para você. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe... 1 João 4, 18. Travou? Ah, não. 4, 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, insegurança, não existe ansiedade. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Lança um pouco do medo? Não, todo medo. Ora, o medo produz tormento. O que é tormento? O tormento, meu filho, é o medo contínuo. É um medo que foi multiplicando, virou uma tormenta. Quantas vezes, quantos crentes, a vida dele é uma tormenta. Ele está atormentado a respeito com medo de Deus, com medo do futuro. Presta atenção. Logo, aquele que teme, ou que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Onde começou o medo? Lá no Éden. Primeira menção de medo foi no Éden. A primeira menção, ela determina, na Bíblia a primeira menção determina todas as outras menções. A primeira menção de medo está lá no Éden, quando o homem pecou contra Deus, e aí a Bíblia Sagrada diz que quando Deus veio, ele se escondeu. Por que Adão escondeu? Adão escondeu porque ele havia trocado mensagem de WhatsApp com Satanás, que tinha incorporado uma serpente, e ele tinha falado para ele, agora você está enrolado. Deus está vindo e ele vai te matar. Eu provo para você, porque ele falou para Deus. Quem falou que Deus ia matar ele? Deus falou para ele que ia matar ele. Ele falou assim, eu me escondi com medo do Senhor me matar. É isso. Ele estava com medo de Deus. Por que ele estava com medo de Deus? Porque ele acreditou na conversa da sucuri falante, irmãos. Ele acreditou na conversa do diabo. Existe uma linguagem do diabo que ele continua tentando falar comigo e com você, que Deus não é bom. Que você precisa ter cuidado, que você precisa, não é Deus não é um Deus de confiança, né? E eu quero até hoje, aqui no meio da palavra, tirar um conceito errado, que alguém me fez uma pergunta, e eu falei, eu nunca preguei isso, então eu vou alinhar o que eu sempre preguei, para que você compreenda, no meio da palavra, já que eu falo para você, a respeito de Deus, a respeito do Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Novo Testamento, que agora eles estão colocando que existe dois deuses, um do Velho Testamento e um do Novo. E aí eu nunca preguei isso e não existe isso, já que eu vou chegar lá. Agora, que amor é esse que João está dizendo? Está escrito aí, ó. É o perfeito amor. Não é um amor com defeito. O amor com defeito é o meu e seu. Mas o amor perfeito aqui é o ágape. Quem está me dizendo? É o agapao. Esse amor é o amor perfeito. Lá em 1 João, capítulo 4, 7 ruas para trás dessa aí, no verso 10. 1 João 4, verso 10. Olha o que está escrito. Nisto consiste o amor. Eu acho muito bom a maneira como João fala. João quer definir para você o que é amor, para você não ficar confuso. Ele está falando, deixa eu falar um negócio para vocês. Vou mostrar para você o que é o amor, para você não ficar confuso. Eu vou definir para você. Ele está dizendo, é nisto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O que consiste o amor? Ele nos amou primeiro. Essa é a consistência do amor. Essa é a base do amor. É isso que ele está falando. Essa é a solidez do amor.
mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João aqui está definindo o que é o amor. Ele diz, nisto consiste o amor. Ele está trazendo uma definição. Então todas as vezes que você vê mencionando a palavra amor, ele está falando desse tipo de amor. O amor em que, não que nós tenhamos amado a Ele, mas em que Ele nos amou, e por nos amar, Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o conceito do Novo Testamento, é o conceito que João mesmo definiu. O amor do Pai, o amor perfeito do Pai consiste em ter Ele nos amado primeiro. Aleluia! Olha que coisa preciosa. João já começa acabando, tirando e inoperando a nossa justiça própria. A justiça própria de que eu penso que eu tenho alguma coisa para oferecer. Eu penso que eu tenho algo que eu posso dar a Jesus. E é muito importante nós entendermos isso, porque a palavra de hoje fala justamente isso. Ele nos tira. Presta atenção, você não veio para Jesus, foi Ele que te trouxe. Você não aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Você não recebeu Jesus, foi Ele que te recebeu. Não foi você que foi atrás dele. Você não veio respondendo a um chamado, Ele te chamou. Você não veio falando assim, ó, eu falei, não vem respondendo, não. Você não veio se apresentando para um chamado, você veio respondendo ao chamado dele. Você não chegou perto dele, olha, eu estou aqui, eu quero me apresentar ao Senhor. Se você tivesse feito isso, Ele tinha te dispensado. Ele não quer isso, porque teria glória em você se você fizesse isso. Foi Ele que nos chamou. Já falei isso, você não manda no seu nariz, nem no seu corpo, nem no seu olho, nem na sua boca. Tudo é do Senhor, nós somos escravos dele. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos oferecer a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Parece um contrassenso, né? Parece um contrassenso. Sacrifício é morto, vivo. Ou seja, eu tenho que todos os dias saber que não sou eu quem vivo para mim, eu vivo para Cristo. É normal, isso não é um alvo para eu alcançar. Antes eu achava que era um alvo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou até a orelhinha começar a bater palma de tanto jejuar. Eu vou joelhar e vou orar até meu joelho ficar igual como é que é? O joelho de camelo. E aí então, eu vou chegar um dia a viver o seguinte, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu achava que era um alvo, e eu descobri que não é um alvo, é um estilo de vida. Não sou eu quem vivo. Não sou eu quem devo viver, não sou eu quem devo ter a primazia na coisa. Quem está me entendendo? Não foi isso que Jesus disse? Que nós não devemos buscar em primeiro lugar a nós mesmos. Ele diz que nós temos que buscar em primeiro lugar a vontade dele, o reino dele. Oh, aleluia. Todas as vezes que você ouvir mencionando, você vai compreender que ele está falando desse tipo de amor. E como eu falei, ele já começa removendo a nossa justiça própria. Porque a cabeça dos crentes, quando fala em amor, ele pensa em quê? Ele pensa naquele texto que está escrito lá, pastor. Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu já penso nele. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, mas não é isso que ele está falando. Não é, eu tenho que amar o próximo e amar a Deus. Presta atenção, você precisa ouvir até o final. João diz aqui que o amor não é que nós tenhamos amado a Ele, mas que Ele nos amou, e por nos amar, Ele enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados, para nos redimir do pecado, para nos fazer justos. Em outras palavras, João está dizendo que Deus nos amou e deu prova desse amor, enviando o Filho dele, o único Filho que Ele tinha, para morrer pelos nossos pecados. Ele deu a prova lá na cruz, querido. Jesus na cruz é a prova concreta disso. A primeira coisa que nós precisamos aprender diante disso é que a circunstância no shopping não muda nada em Deus. Não muda nada no coração do Pai. Quem está me entendendo? O que define o amor não é a circunstância que você está passando. Alguém está comigo aqui? O que define o amor é a palavra que Deus disse. Ele diz que é assim, e assim é. Eu só preciso ter fé para crer. Eu só preciso ter fé. Pastor, eu não tenho fé suficiente. Pede a Ele.
Ele diz que você pode pedir, que Ele aumenta a sua fé. Quem está me entendendo? Dessa maneira, querido, você pode compreender que ter o entendimento que a prova lá da cruz é a prova máxima do amor de Deus por nós. É o amor ao máximo. É o total de amor. Então, as provações, as lutas, as dificuldades não são para que você vê se Deus te ama, não. Presta atenção. Você sabe por que existe luta? Porque você está no planeta Terra. Você sabe por que você gripa? Porque você está no planeta Terra. Aí a gente já vem um espírito, você já pensa que é o diabo que está levantando. Talvez nem foi o diabo, talvez foi uma poeira. E ele nem abanou o rabo, fez nada, foi você que... E aí a gente acha, e aí a gente começa a conceitualizar, eu falei sobre isso, falando sobre José aquele dia, e a gente começa a conceitualizar um sofrimento que a gente tem, que a gente está sofrendo. Que sofrimento, meu filho? Que sofrimento? Não, o motor do meu carro quebrou. Eu falei, eu conheço muita gente que nem motor de carro tem para quebrar. Nem uma bicicleta ele tem para quebrar. Não, o senhor está sendo covarde. Não estou sendo covarde. Eu estou mostrando para você que às vezes nós começamos a reclamar. Você reclama da sua esposa. Eu conheço muitos que estão orando para ter uma e não alcançou a graça ainda. Mas vai alcançar. Amém, Fabrício? É maravilhoso casamento. Porque vocês viram, eu não falei nada não. O que eu falei só uma pessoa ouviu aqui. Oh Deus. Entende o que eu estou falando? Nós reclamamos. Você reclama do seu trabalho. Tem 14 milhões de pessoas que não tem. Você reclama da sua empresa, que a sua empresa não prospera. Eu conheço muita gente que trabalha com você que queria ser o dono da sua empresa. Mas nós começamos a criar um conceito e a gente começa a pensar que nós vamos viver numa redoma de vidro sem ter contato. Jesus, você não leu, nunca lestes? Ele diz, no mundo tereis. Pronto. Já nasça desse jeito, meu filho. A hora que você nasceu, você teve a primeira aflição. E se você não tivesse sido afligido nas suas nádegas, você estaria morto, porque você não teria respirado, porque os seus brônquios estavam todos cheios de líquido do útero, e você teria morrido, sufocado. Entende o que eu estou falando? Amém. Às vezes você pensa, eu falei esse dia, quando o povo sai do Egito, e aí ele pede a Moisés que eles queriam água. O povo estava com sede, no deserto com sede. 3 milhões de pessoas. Aí eu acredito que 3 milhões de pessoas. Aí Moisés falou assim, vamos para um lugar que tem água. Chegou lá, tinha muita água. E eles foram tomar. Quando eles foram tomar água, que jeito que a água era? Amarga. Eram as águas de Mara. Eles erraram o poço. Eles queriam ir para 70 palmeiras e foi para esse lugar. Aí eles foram tomar água, a água era amarga. E o povo reclamou. Eu imagino. Homem, do jeito que é, o homem é bobo, o homem burra. Quer também tomar isso aí, não? Toma, quer tomar não. Você está chateado? Não estou nem aí não. Não estou não. Quem foi os únicos que tomou a água? As crianças. Jesus falou que nós temos que ser como as crianças. Foi os únicos que tomou a água. Quem você acha que entrou lá em Canaã? Essas crianças. Os outros morreram tudo no deserto, meu filho. Aí depois agora, quantos anos depois, ele descobre que essa água que está lá até hoje, ela é altamente vermífuga. Deus queria vermifugar os miseráveis não quiseram. Deus queria vermifugar o povo dele e eles não quiseram. Deus queria limpar ele do Egito, de tanto lombriga e todo. Eles não tinham solitária, eram muitas. Eles não tinham lombriga, era a lombriga que tinha eles. E Deus queria limpar eles e os abençoados não quiseram. Você imaginou o que é? Você entende o que eu estou falando? Presta atenção. Quantas vezes você está tomando algo, está achando tão amargo, e Deus está falando, filho, isso não é amargo, isso é saúde para a sua vida.
Isso é realidade, isso é crescimento, isso é edificação. Oh, Deus santo, aleluia. Então, meu filho, as provações, as lutas, oh, bem-vindo ao planeta Terra. Isso faz parte. Isso faz parte da vida. Mas, por favor, presta atenção, não permitam que as circunstâncias possam definir se você é amado ou não, porque é no dia da tribulação, é no dia da adversidade que você questiona se é amado ou não. No dia que está tudo bem, mas no dia que a coisa aperta, aí você começa a vir um questionamento. Depois de 40 dias de jejum, você começa a ouvir o diabo: será que eu sou filho amado mesmo de Deus? Depois de um tempo você começa: será que eu sou filho amado de Deus mesmo? Olha tanta coisa que está acontecendo. Meu filho, não importa o que está acontecendo, importa foi o que aconteceu lá na cruz. Aleluia. Não deixe as circunstâncias, você líder de célula, não deixe as circunstâncias, sabe, tirar a alegria sua. A maior alegria que nós temos é gerar filhos para Deus. Não há outra alegria. Todo mundo que tenta viver sem gerar filhos e sem discipular está fora do alinhamento de Deus, e ele vai se sentir ruim, sim. Ele vai se sentir, não tem como. Deus me criou para isso. Deus nos criou e disse que nós deveríamos multiplicar e encher a terra. Então é isso, é o projeto de Deus, amém? Não se deixe ser vencido pelas dificuldades, pelas adversidades. Vier questionar você reconhece, declara: eu sou amado de Deus. Aleluia. João diz que o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Mas pastor, peraí, aqui então nós podemos definir uma coisa muito interessante. Olha que coisa interessante. Amar a Deus, ou tentar amar a Deus, se esforçar para amar a Deus, é a lei. É o Velho Testamento. Ser amado por Deus é a graça. Olha, são dois, é o Velho Testamento e o Novo Testamento. A lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Eu estava ruminando isso outro dia. Deus não falou para Moisés subir e escrever a lei? Falou. Moisés está descendo com as tábuas na mão, descendo. Qual que era o primeiro mandamento que estava nas tábuas da lei? Não terás outros deuses além de ti. O que o povo estava fazendo lá embaixo já? Já estava festejando, fazendo novena para o bezerro de ouro. Já estava longe a festa de adoração ao bezerro de ouro. Antes mesmo, olha aqui, isso foi, eu estava vendo isso, fiquei chocado. Antes mesmo deles souberem qual que era o mandamento, eles já tinham quebrado o mandamento. É ruim, hein? Esses são excelentes para quebrar mandamento, hein? Antes deles saberem que mandamento estava chegando, qual será o primeiro mandamento que o Senhor vai trazer? Eu não sei, vamos adorar mais um pouco o bezerro de ouro. Qual será? Eu estou curioso para saber. O primeiro mandamento é: não faça bezerro de ouro, abençoado. Uau! Presta atenção. Quem vive pela graça, ele vive pelo Deus me amou, Ele me amou. Ele me amou primeiro. E quem vive debaixo da lei, vive debaixo do amarás. E toda tentativa de cumprir a lei, em algum momento, vai gerar condenação em você. A justiça própria vai gerar condenação. Por quê, pastor? Pelo simples fato de ser mandamento. É aqui que eu quero falar para você que não existe um Deus do Antigo Testamento, do Velho Testamento, e um Deus do Novo Testamento. Pois é, Deus era assim no Velho Testamento, e Deus continua o mesmo. Por favor. Eu nunca preguei isso aqui, nunca falei, eu vou até alinhar. Vou fazer uma reordenação aqui, organizar para você compreender. Deus nunca mudou. Foi o homem que mudou a maneira de ver Deus, ouvir Deus e crer em Deus. Entende o que eu estou falando? O homem nunca tinha experimentado nada disso. Nunca. Adão não experimentou isso. Adão experimentou graça de Deus. Todo mundo experimentou graça de Deus, e a graça de Deus foi perpetuando, passou por Noé, graça de Deus, todos foi perpetuando graça de Deus, até chegar em Moisés, lá no deserto. Mas antes dele, todo mundo experimentou: Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles experimentaram graça de Deus.
Abraão mentiu 2 vezes, com medo do povo matar ele, porque Sara era bonita. 2 vezes ele mentiu. Não é minha esposa não, se você quiser ficar com ela pode ficar, é só minha irmã. 2 vezes ele fez isso. Na terceira acho que Sara dava um jeito nele. 2 vezes ele fez isso e Deus não o condenou, Deus não o afligiu, Deus não matou ele. Quem está me entendendo? Eu não estou falando para você fazer isso não. Se você fizer isso, a sua esposa vai te matar, ela vai te afligir. Presta atenção. Jacó mentiu para o pai dele, Isaac, né? Jacó mentiu para o pai dele, Isaac mentiu para o pai dele. Todos eles viveram isso. Isaac também aprendeu com o pai Abraão, né? Aprendeu com o pai Abraão mentir 2 vezes também. Mentiu também 2 vezes a respeito da esposa. Você vê toda essa história e você não vê condenação. Você vê o povo no deserto pedindo as coisas e Deus dava. O povo, estou com fome, Deus mandava, queremos comer carne, mandava cordonizes para ele. Comer cordonizes até vomitar pelo nariz, a Bíblia Sagrada diz. Até sair pelo nariz carne. E eles pediam água, Deus dava água. Pedia, está quente, manda a sombra. Está frio de noite, manda o fogo. Deus cuidava deles em tudo. Aí, querido, até o momento em que eles chegam no pé do Monte Sinai, que Moisés diz, eu vou lá falar com ele. Ele falou, pode ir, eu não vou não, nós vamos ficar aqui mesmo. Você vai lá e fala, o que ele mandar a gente fazer, nós vamos fazer, porque aqui é truta. É como se você estivesse falando isso, aqui comanda, aqui é bom, Você vai ver que até a nossa conversão, nós precisamos de reconhecer que nós não éramos nada, que nós fomos chamados, nós não viemos, nós não nos apresentamos a Ele, Ele que nos chamou, Ele que é tudo em todos. Foi aqui que começou, não mudou nada, Deus continua sendo Deus, o mesmo Deus. Não mudou nada em Deus, mudou foi a crença das pessoas a respeito de Deus, a fé, o conceito, o comportamento, o relacionamento deles com Deus. Quem está me entendendo? Que mudou foi isso. E aí isso perpetuou até Cristo Jesus. Cristo Jesus que veio para consumar, consumar tudo isso, finalizar tudo isso. Presta atenção. Como eu falei, no Velho Testamento era assim que funcionava. Ali, a partir do Sinai, você obedecia ao mandamento, então Deus te abençoava. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, não é isso? Está escrito. Pastor, mas e hoje? Hoje não acontece? Sim, Deuteronômio 28 cumpre na minha e na sua vida hoje. Como? Porque eu e você não conseguimos orar, jejuar, humilhar e nos converter, mas Cristo Jesus fez isso por nós. Aí nós estamos em Cristo, e como nós estamos em Cristo, nós podemos então estar diante do Senhor. Amém. Cristo Jesus é o caminho, esse é o entendimento, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é Ele quem nos leva. O pecado, irmãos, é como a lei da gravidade. A lei da gravidade, se você solta ela cai. É a lei da gravidade, não tem jeito. Você pegar alguma coisa aqui para lei da gravidade. Você pega, ela cai. Não tem como. A lei da gravidade é o pecado. É o pecado de Adão. Derrubou o homem. Quem está me entendendo? Tem alguma maneira desse homem, desse ser humano não cair? Tem. Ele precisa de entrar em outra lei maior do que a lei da gravidade. Uma lei maior, é a lei da força motora, a lei da aerodinâmica. Ele entra dentro do avião e o avião leva ele. Ele está escondido dentro do avião. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz? Que nós estamos em Cristo Jesus. O avião não respeita a lei da gravidade. Por quê? Porque ele tem a força motora. A lei da propulsão aerodinâmica. Falei bonito agora, hein? Derrubou, acabou uns 3.200 neurônios agora.
a lei da propulsão aerodinâmica, motora, e aí ele leva, presta atenção, não é isso que a palavra de Deus diz? Que nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É isso, esse entendimento. A Bíblia Sagrada mostra de forma clara que antigamente, na época, a partir do Sinai, a bênção sempre vinha depois da obediência, mas no Novo Testamento é o contrário. No Novo Testamento, Ele já nos abençoou o máximo que podia. Ele já nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho por nós. Então Ele abençoou, Ele me amou, e como resultado eu também o amo, como uma resposta para Ele. Quem está me entendendo? Não como uma justiça própria de eu querer fazer, sabe, depender dele. Não, eu dependo dele, eu respondo a ele, eu correspondo em amor. Ele já nos abençoou. Pastor, então o que eu faço? Eu não vou amar mais a Deus e nem ao próximo? Vai, querido, vai sim, com toda certeza. Só que você não vai amar para você ser amado, você vai amar porque você foi amado. Por isso você tem que ter revelação de que você é amado. 1 João, foi o que nós lemos, verso 19, nós o amamos. Olha o verso 19 de 1 João 4, 1 João 4, verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É o nome da palavra, Ele nos amou primeiro. Por que nós o amamos, queridos? Porque Ele nos amou primeiro. Agora vai no verso 17, 2 versos antes, olha, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Presta atenção, olha o que ele está dizendo, olha a maneira que ele está dizendo. Agora não precisa de abrir, vou só lembrar vocês. No verso 10, João definiu o que é amor. Aqui no verso 17 agora, ele diz que o amor é aperfeiçoado. No verso 19 ele falou que Ele nos amou primeiro. Agora no verso 17 ele diz que o amor é aperfeiçoado. Quando é amor? Por que o amor precisa ser aperfeiçoado? Porque no dia do juízo, olha o D lá, o D lá é maiúsculo, é o dia do Senhor, é o milênio. No dia em que o Senhor vai estabelecer o juízo sobre as nações, nós não experimentaremos o juízo sobre as nações, porque nós somos amados, e assim como nós começamos, nós continuaremos sendo amados por Ele. Presta atenção, olha o entendimento. É o amor não é o amor de Deus por nós. Agora, pastor, como, se é o amor de Deus por nós, como que o amor de Deus por nós, que é perfeito, pode ser aperfeiçoado? É uma boa pergunta. Se você não tinha feito, eu coloquei ela na sua cabeça agora. É o amor de Deus é perfeito, amém? Como que o amor de Deus pode ser aperfeiçoado? Por causa disso as pessoas acham que ele está falando do amor nosso por ele. Não é isso que ele está dizendo, presta atenção. Ele não disse que o amor vai ser alterado. Ele disse que vai ser alterado a sua maneira de ver ele, de crer nele. O que Deus quer fazer é isso. Ele vai alterar a nossa compreensão. Ele quer aumentar a nossa compreensão do amor dele por nós. Isso é o aperfeiçoamento. Isso é o aperfeiçoamento. Ou seja, eu vou ser aperfeiçoado quando eu gradativamente conhecer mais o quanto sou amado pelo Pai. Na medida em que eu descobrir o quanto sou amado pelo Pai, quando isso crescer dentro de mim, isso então vai aperfeiçoando o amor de Deus que já está em mim. Pastor, por que nós não experimentamos o mover de Deus hoje? Nós falamos do mover de Deus. Pois é, nós estamos nos preparando. Deus está nos preparando, vou usar o termo melhor. Deus está nos preparando para o mover dele. Nós vamos experimentar, já estamos experimentando o respingo disso, mas nós vamos experimentar aquilo que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, jamais penetrou o coração do homem. Nós vamos experimentar, não tenha dúvida disso. Estou preparando uma palavra, quando Moisés pede a Deus, que ele queria ver a glória de Deus. Uau!
Moisés queria ver a glória de Deus. Aí Deus não falou para ele assim: eu vou mostrar a minha glória para você. Ele não fala isso. Ele fala: eu vou mostrar a minha bondade para você. E a palavra bondade é hesed, é graça. Deus está dizendo: o que é ver a glória de Deus? É conhecer plenamente a bondade dele, o amor dele. Irmãos, nós estamos, na verdade, criando um contra-ataque contra esses conceitos errados. Vou falar um negócio para vocês, é conselho. Vou aconselhar vocês: cuidado com quem você ouve, porque dependendo de quem você ouve, ele vai criar um Frankenstein na sua cabeça. Porque as pessoas hoje, eles falam coisas e Deus tem nos alinhado, nos alinhou, Deus nos levou, tem nos dado revelação dessas coisas, mas existe um conceito muitas vezes muito errado eu fico assustado às vezes quando eu vejo. Outro dia alguém, com bom grado, queria mostrar para mim um missionário que está lá na África, brasileiro, que fala mal da igreja. E que diz que o Brasil, a igreja brasileira está adulterada, que está ruim, que está... Aí eu peguei e falei, eu falei desse jeito: não quero ver não. Falei para a pessoa: não quero ver não. Falei: por quê? Porque Jesus já apanhou pela igreja. Por que eu vou agora ver outras pessoas querer bater nela? Por que vai bater? Por que vai bater na igreja? Essa igreja que está no Brasil é a igreja do Senhor Jesus. Amém. E é interessante porque Jesus, ele nunca falou contra a igreja, mas a palavra de Deus diz que Jesus falou contra líderes que impedem a igreja de conhecer a Ele. Existe sim, existe uma pregação pesada em que sabe, de condenar as pessoas, a pregação da condenação, a pregação do medo. A pastora Zemar bem colocou aqui na semana passada. Se você não ouviu, escute lá no canal, no nosso canal, e já aproveita, já faça a sua inscrição no canal. Olha, existe sim. Agora, por que nós não estamos experimentando o mover de Deus, pastor? É porque ainda nós não entendemos o quanto somos amados. Por isso nós temos que falar a cada semana, a cada dia, na célula, no discipulado, no culto. Nós temos que falar o que nós falávamos para os ímpios: Jesus te ama. Deus te ama incondicionalmente. Quanto mais o povo de Deus entender que é amado, querido, o que vai acontecer, pastor? Uau! O que vai acontecer? Eu fico elétrico pensando o que pode acontecer. Eles vão servir mais, vão querer mais ser anfitriões, eles vão querer se doar mais, se dar mais, vão querer fazer mais obra, orar mais, buscar mais pessoas, falar do amor de Deus, cuidar das pessoas, discipular, cuidar das crianças. Não, eles sabem, eu nasci para isso, Deus me chamou para isso. O que eu estou fazendo no meu dia a dia, no secular, é só o bico para manter esse ministério, mas o meu ministério é esse, a minha vida é essa. Oh, irmãos, não tenho dúvida, as pessoas vão querer liderar mais, ofertar mais, se doar mais, é óbvio, não tenho dúvida disso, eu não tenho nenhuma dúvida. Jesus, oh, aleluia, eu fico imaginando, não vai haver limite para as pessoas, não vai haver limite para as pessoas, eu tenho certeza disso. Jesus mostrou essa verdade lá em Lucas 7, na vida de uma mulher pecadora. Não precisa de abrir, que todos conhecem a história. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão o leproso, e a Bíblia Sagrada diz que ele estava à mesa, e entrou uma mulher e começou a lavar os seus pés, e ela era uma mulher pecadora, adúltera. E Simão então faz um comentário em um dos evangelhos. Ele diz que ele falou sem que Jesus percebesse que ele estava falando, Jesus não tinha ouvido. E ele fala: se ele fosse realmente profeta, saberia que essa mulher é uma adúltera, uma pecadora. Naquela hora Jesus dá uma resposta para Simão. Em suma, a conversa de Jesus com Simão foi mais ou menos assim: Simão, eu tenho algo para lhe falar. Eu entrei em sua casa e você não me beijou, não deu nenhum ósculo, beijo.
e não lavou meus pés. O ósculo, o beijo é um sinal de afeto, de amor. E o lavar os pés é um sinal de honra. Somente os servos lavavam os pés. Isso quer dizer que Simão, o leproso, não tinha afeto, afeição por Jesus e nem o honrava. E o Senhor continuou falando: no entanto, desde que eu entrei aqui, Simão, abençoado, essa mulher não cansa de beijar os meus pés e de lavar os meus pés com as suas lágrimas. E Jesus diz: e esta mulher tem muito pecado, por isso que ela reconhece isso. Então eu te digo, perdoados estão os seus muitos pecados. Porque quem tem muito pecado, muito perdão vai receber, Jesus diz para Simão. Olha que palavra poderosa. Jesus diz: porque aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Ele está mostrando. Jesus disse que aquela mulher tinha muito pecado, e ela foi muito perdoada. Irmãos, você acha que Jesus estava dizendo que Simão tinha menos pecado do que ela? Você acha que Jesus estava dizendo que você e eu temos menos pecado do que ela? Não! Jesus está dizendo que nós somos pecadores. Olha aqui, querido, escute. Jesus está dizendo que nós temos muitos pecados. É isso que ele está dizendo. Jesus não está falando que só aquela mulher tem muito pecado. Ele está dizendo que todos nós fomos muito perdoados. E como todos nós fomos muito perdoados, nós muito amamos. Pastor, o que então na verdade acontece hoje? Acontece que tem crente que nem sabe o tanto de pecado que ele tinha. Ele não sabe o quanto miserável, pobre, cego e nu ele era. E por isso ele não valoriza o sacrifício de Cristo. Ele acha que Jesus ganhou quando ele veio servir a ele. Ele acha que Jesus pegou o bonde. Saiu bem Jesus. Ao invés de vir o João, que era um perdido, veio eu, que sou um homem que já fazia coisas boas. Na verdade eu só não era batizado, mas o resto eu já era crente. Aí por causa disso, começa a ter um conceito de que você não era tão ruim, não era tão perdido. Na verdade, nós até esquecemos quem nós éramos. Às vezes até fazemos questão mesmo. Mas o fato de esquecer nos tira do condicionamento. Como eu não sei o quanto fui perdoado, como eu não conceitualizei o quanto fui perdoado, eu também não sei o quanto fui amado. E como eu não sei o quanto fui amado, então eu também não amo. Porque o que me aperfeiçoa é esse amor. Esse amor que responde, que dá a resposta. Quando você reconhece, querido, de onde você veio, quem você era sem Cristo, irmão, não fica difícil ver o quanto você foi amado por Deus, quando Ele te aceitou, quando Ele te fez filho. Mas se penso que eu não era tão ruim assim, que Jesus até pegou o boi em me salvar, então eu fico pensando o seguinte: não tem muito o que mudar. Eu já era um homem bonzinho, uma pessoa boa. Eu não matava, não roubava, não fumava, não bebia. Olha, que bom. Você não bebia, não fumava, você tem saúde. Não matava, que bom, que você está solto aí até hoje por causa disso, né? Isso é bom. Isso faz de você um bom cidadão. Mas quando chegaram perto de Jesus, chamaram ele de bom, enquanto ele estava aqui na terra, ele disse: não, bom não, eu não sou bom. Bom só Deus. Ele estava aqui na terra e estava nos dando condicionamento. Nós precisamos de parar, querido, e reconhecer que nós éramos as pessoas que muito foram perdoadas. E por causa do grande amor com que Ele nos amou e nos aceitou, então Ele fez de nós filhos amados, meu querido. Mantenha confiança nesse amor do Pai. Mas às vezes você não acredita nisso, e você acha que Ele vai deixar você. Você acha que Ele vai de alguma maneira abandonar você, não vai suprir você. E aí você fica ansioso, você fica com o coração, sabe, ansioso e sofre.
E às vezes as pessoas falam mal de você e falam mesmo. E aí você fica chateado e você não deixa que o Senhor seja o seu juiz e você perde a oportunidade. Às vezes você desonra porque você não acredita o quão generoso o Senhor é para a sua vida. Quem está me entendendo? Às vezes você pensa em começar a liderar uma célula, mas você para porque você pensa que Deus vai te abandonar, não vai estar com você. Olha, queridos, João continua dizendo que no amor não existe. O que, queridos? Olha o verso 18. O que no amor não existe? No amor não existe medo. Esse amor perfeito de Deus, não existe medo. E por que às vezes, pastor, nós temos medo hoje? Medo de quê? Óbvio, presta atenção. Eu não estou falando medo de assombração, não. Medo de fantasma, não. Vou contar um negócio para vocês, se vocês se comprometerem a não contar para ninguém. Eu não estou falando medo de rato. Porque eu não tenho medo de rato, mas eu tenho nojo. Eu só tive medo um dia que o rato ficou endemoniado. Lá na minha casa. A Isabela era pequenininha e a Cássia tem um olho de águia. E estava uma penumbra. Aí ela falou assim: amor, tem um rato, o rato em cima do guarda-roupa, olhando para nós. Eu falei assim: tá ruim, o pós-parto está fazendo mal para ela. Quando eu acendi a luz, irmão, tinha um miserável de um rato em cima do guarda-roupa olhando para nós. E ele tinha um pensamento, o rato, ele tinha um pensamento que ele é morcego e pulou em nós. Pulou em cima da cama. E a mulher de resguardo, ela saiu correndo para a cozinha. Esperando que o sacerdote da casa, o varão valoroso, pudesse destruir o rato. Rapidamente eu me armei com um rodo. Que no final nem rodo tinha mais, quebrou tudo. Quebrei o rodo na nuca dele. Eu me armei com esse rodo. Não é esse medo que eu estou falando, não. E o rato, e eu tentando matar ele, o rato, ele entrou atrás da porta, subiu atrás da porta e pulou em cima de mim. Isso não era um rato normal. E se você contar com o rabo, ele era desse tamanho assim, ó. Ele ficou endemoniado, o rato. E depois de muita luta, ele fugiu e foi embora. Não é esse tipo de medo que depois vira diversão. Eu estou falando o medo do abandono. O medo de não conseguir levar o meu casamento à frente. O medo da necessidade, o medo de passar escassez, o medo de não conseguir alcançar o que eu estou desejando, o medo de não formar, o medo de não ter uma família, o medo de perder o pai, de perder a mãe. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa dizendo: se eu perder o meu pai, eu morro. Morre não, filho. Medo. E aí você então vive afligido por medo. Quem vive afligido por medo, João diz que ele está atormentado de medo. Então eu estou falando para pessoas adultas. Quando eu falo de vencer o medo, eu estou falando, não estou falando de coisas tolices, como por exemplo pular na água sem saber nadar. Não é esse tipo, isso é tolice, você vai morrer. Pula não. Eu estou falando do medo de ser abandonado, o medo do fracasso, o medo do sustento, o medo do não sustento, o medo de ser envergonhado. Pastor, qual é a solução para que eu possa vencer o medo? Descobrir o quanto você é amado. Essa é a maneira de você suplantar, vencer, romper, passar por cima, lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua célula, na sua rede. Você vai romper, por quê, pastor? Porque você sabe, você é empresário? Sou. Então, Deus foi Deus quem te deu isso. Você
você é amado, Ele vai fazer. O que Ele vai fazer? Eu não sei o que Ele vai fazer não, mas eu tenho certeza, Ele vai fazer. Usar aquela célebre frase: eu não sei como vai terminar o futuro, mas eu sei na mão de quem o futuro está. Isso é a fé. É a fé. Descubra o quanto você é amado. Talvez você fique achando que isso é assunto de novo convertido. Fica pensando que isso é uma mensagem para o encontro com Deus, que você precisa ouvir coisas mais profundas. Se levar você para mais profundo, você vai morrer, meu filho, afogado. Você não está conseguindo nem beber água aqui no cantinho. Você precisa aprender isso, conceitualizar isso, até o ponto que eu te falei, em que você vai ter certeza: eu sou filho amado de Deus. Você não vai titubear, como o Tiago fala, você não vai ficar com o ânimo dobre. Dois tipos. Você fica pensando que é mensagem, mas lá em Colossenses 2, verso 6, lá diz: como recebemos Cristo Jesus, o Senhor, assim devemos andar nele. Glória a Deus. Assim nós devemos seguir a caminhada. O que nós estamos falando é a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Cristo foi para a cruz para que nós possamos nos tornar filhos amados de Deus. Ele levou o evangelho, e alguns não receberam, mas a todos quanto receberam, Ele fez deles filhos de Deus. Esta mensagem nos mantém incendiados por esta mensagem, a mensagem que mostra o quanto nós somos amados. Amém. Irmãos, eu preciso continuar ministrando essas palavras. Eu preciso de falar, eu preciso pelo Espírito. Eu não estou falando, não é meu esforço, não é, mas eu preciso ministrar, falar sobre isso. Nós tivemos uma reunião de pastores, quase a semana toda, com o pastor Aloysio e o pastor Naor, e eu fiquei assustado de ver, irmãos, assustado de ver. Estávamos reunidos muitos pastores, centenas de pastores, as perguntas que os pastores fizeram a respeito da graça de Deus. Falei: uau, eu preciso continuar ministrando a palavra, preciso continuar ministrando isso. Nós precisamos incansavelmente ministrar isso na célula, no discipulado, remover os conceitos errados, a crença errada, e mostrar que nós somos amados por Deus. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Oh, Deus santo. João disse que o medo produz tormento. Como que nós, como igreja, iremos avançar atormentados, amedrontados? Como? Como que você vai produzir no seu trabalho? Pastor, eu tenho produzido. Então, se você estiver debaixo do favor, está debaixo do favor, é crer que é amado, você vai produzir, como Jesus disse, como o Senhor disse, 100 vezes mais. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado, ele não tem o entendimento desse amor. Pastor, como que então nós podemos entender esse amor? Meditando nesse amor, confessando esse amor, ouvindo sobre isso, sendo alimentado por esse amor. Quem está me entendendo? Quanto mais você ouve, mais você se livra do medo. Na medida que nós vamos crescendo em fé, avançando, rompendo, conquistando no Senhor, não no sentido de receber algo que nós não temos, mas de perceber que o céu está aberto, que nós somos amados. Na medida que nós tivermos um exército de irmãos sem medo, sem tormento, que sabe que são amados, nós iremos experimentar um grande mover nesta cidade. Não tenha dúvida, algo grande está nos esperando. O caminho para sair do medo, do tormento, de servir a Deus, é compreender: Ele me ama, Ele me ama. Para sair da ansiedade, vou usar uma palavra que talvez você conheça melhor: ansiedade, preocupação com a energia, com a água, preocupação com saúde. Deus quer te levar a descansar nele. Quem está me entendendo? Eu estou mostrando para você a provisão de Deus para a sua vida, ela já foi dada, você apenas tem que ter esse entendimento de quanto você é amado, e isso não é uma coisa que você usa a mente, você usa o Espírito, renova a mente e usa o Espírito. Você ouve no seu espírito e você renova a mente, e como você renova a mente, então você passa a ter o conceito que Deus está falando no seu espírito. A sua mente traduz
A sua mente interpreta o que Ele está falando no seu espírito. No meio da adversidade, querido, continue declarando: eu sou filho amado. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, eu sou filho amado, não vou desistir. Eu aprendi isso com o pastor Aloysio. Eu aprendi. Quando eu me levanto todo dia, eu declaro: eu sou amado, Ele me ama, Ele deve estar pensando coisas boas a meu respeito. Eu nem merecia tanto, mas Ele me amou. Então, como Ele quer me dar, eu vou desfrutar o que Ele tem para me dar. Não é isso que está escrito? Eu é que sei que pensamento tem a respeito de vós? É o mesmo texto. Sabe, irmãos? Tem dias que não são fáceis, tem dias que são difíceis, tem também. Mas ainda assim eu continuo dizendo: eu sou amado de Deus. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida dentro dessa circunstância que eu estou vivendo, essas adversidades, mas eu sei, Deus é bom, isso vai cooperar para o meu bem de alguma maneira. Eu não sei direito como vai ser, mas eu sei que a glória dele vai se manifestar, e a glória dele é a bondade dele. Olha, é a graça de Deus que destrói o medo, é a graça de Deus que inopera o medo, que destrói a justiça própria. Não sou eu, não é por causa de mim, é porque Ele é bom. Amém, querido? Não sou eu, mas eu estou dizendo, isso é orgulho, é soberba, dizendo que eu sou amado, eu sou amado. Não, não é eu, não sou eu, é Ele que ama. Eu só sou objeto do desejo dEle. É Ele que me deseja. Quem está me entendendo? Eu não fiz Ele me amar, eu não fiz Ele me desejar, Ele fez isso. A Bíblia Sagrada diz que é Ele quem nos amou primeiro. Amou de tal maneira. Ele me amou. Por que Ele me amou? Meu filho, eu vou ficar estudando agora porque Ele me amou? Bill Gates chega perto de você e te dá um cheque de $1 bilhão, você fala: não, só vou usar esse cheque se você falar por que você deu. Não quero nem mais ver Bill Gates na minha vida. Estou preocupado agora. Ele já deu. Inclusive o Bill Gates vai ser o primeiro trilionário do mundo, dentro de pouco tempo. Primeiro trilionário do planeta Terra. Entende o que eu estou falando? Ele dá $1 bilhão para você que não vai fazer diferença. Você fala: não, eu tenho um dinheiro trocado aqui. Aí você fala: não vou gastar não, só vou gastar, vem cá. Vai falar tudo. Vamos arrumar um intérprete aqui, vai falar tudo, explicar direitinho. Por que você me deu isso? Por quê? O que tem em mim? Ele vai falar: não tem nada em você, eu nem conhecia você, eu te vi e eu quis te dar, e pronto, acabou. Você achou ruim? Eu não vou pegar de volta, se quiser joga fora. Para que você vai ficar questionando teologicamente? Não, por que Deus, meu filho? Porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele quis, e pronto. Se você ficar insistindo com Ele, Ele vai falar para você: fiz porque quilo. Entende, querido? Ele amou, eu aceito. Você nunca vai entender o quanto Deus te ama. Não tem como você exaurir esse assunto, mas tem uma maneira de você descobrir que o amor dele é grande por você. Para ter você, ele matou o filho dele. Então ele amava o filho dele, mas ele amava tanto o filho dele, e ainda assim ele deu o filho dele por você. Então ele ama o filho dele como ele ama você. Oh, aleluia. Para nós encerrarmos, no Velho Testamento havia uma oferta chamada oferta alçada, oferta movida. E no original, na Bíblia, Deuteronômio 29, lá fala que a oferta foi movida, uma oferta foi movida, depois a outra oferta foi movida. Mas no original diz que uma oferta foi movida de forma ondulada, ou seja, de forma horizontal, e a outra oferta foi movida de forma a ser levantada. A Bíblia fala sobre isso. Essas ofertas tinham características diferentes das outras. Não era todo animal que era queimado. Então, quando alguém trazia um cordeiro ou um novilho para o holocausto, o sacerdote tirava as entranhas, tirava o couro e queimava as entranhas e o couro, mas o peito e a coxa do cordeiro, eles eram oferecido de uma forma diferente. O sacerdote pegava o peito do cordeiro,
e levantava e movia o peito do cordeiro dessa maneira em cima do altar. Depois ele pegava a coxa do cordeiro e ele alçava a coxa do cordeiro dessa maneira. Olha, presta atenção ao movimento que ele fazia. Ele fazia o movimento da cruz. Movimento horizontal e o outro vertical. Então, tem um significado aqui para mim e para você. E depois que eles acabavam de fazer isso, eles comiam aquela carne assada. Eles comiam a carne assada. Assar carne é uma coisa espiritual, tá vendo? Abençoado. Quem é vegetariano e vegano, que bom, sobra mais pra gente. Parabéns pela sua determinação. Não sou tão determinado assim. Então o sacerdote, olha que incrível, o sacerdote e o ofertante comiam aquela carne junto. Quem estava fazendo a oferta e o sacerdote que estava oferecendo. Eles comiam a carne juntos. Agora, é interessante, eles comiam a carne da coxa e do peito. E cada uma delas era movida de uma forma mostrando a cruz. Agora, o que significa isso? Vamos entender. A coxa é onde tem a maior força de qualquer corpo, seja de ser humano ou animal. É a maior força que tem. É na coxa. E o peito é onde tem o afeto, o coração. Então, entende-se que ele estava falando o seguinte, que a coxa representa o poder, obviamente, do Espírito Santo. E o peito representa o amor de Deus Pai pela igreja. E é interessante que tanto o ofertante como o sacerdote, eles comiam, dentro deles tinham a mesma coisa. Presta atenção, Jesus é o sacerdote, nós somos hoje o ofertante. E dentro de Jesus e dentro de nós, temos a mesma coisa, o poder do Espírito e o amor de Deus por nós. Qual era o alimento que os sacerdotes e os ofertantes comiam? Peito e coxa. Essa era a comida, essa era a dieta nutricional deles. Então, o Velho Testamento é sombra do Novo. Você e eu queremos viver nutridos espiritualmente, precisamos comer a coxa e o peito. Precisamos nos nutrir do poder do Espírito e da certeza que eu sou amado do Pai. Quando Cristo estava com os discípulos, ele falava isso para eles o tempo todo. O dia em que ele eles prenderam ele, e Pedro estava de longe olhando para ele, depois de 3 vezes que Pedro negou ele, o galo cantou, a Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para ele com um olhar de amor. Como que Pedro sabia que Jesus tinha olhado para ele com um olhar de amor? Porque no relacionamento pessoal dos dois, já havia essas trocas de olhares, já havia esse afeto, já havia esse amor. Queridos, aprender a se alimentar com o poder da coxa e com o afeto do peito é o caminho para você e eu vivermos em vitória. É o caminho para nós vivermos em vitória cristã. Sabe, queridos? Você sabe qual é o caminho para vencer o pecado no dia da tentação? É ter a certeza, eu sou amado. Eu não preciso de viver isso para ter satisfação. Eu não preciso de ter esse comportamento para ter alegria. O Senhor está comigo. Ele é a minha satisfação. Lembra do que Jesus falou para a mulher? A mulher estava adulterando, Jesus pega ela, e aí eles falaram que ia apedrejar a mulher, e Jesus então manda quem não tivesse pecado jogasse a pedra. E aí então ele levanta, e ele começa a escrever no chão, e ele levanta. E quando ele estava escrevendo, ele não estava escrevendo na terra, ele estava escrevendo perto do templo. E perto do templo não tinha terra, tinha pedras. Jesus estava fazendo como Deus tinha feito lá no Sinai. Ele estava possivelmente escrevendo a lei para que eles pudessem ver que eles estavam condenados. Na pedra, escrevendo talvez aquela pouca terra, a pouca areia que tinha em cima daquela pedra. Quando Jesus levanta, ele pergunta, alguém te condenou? Ele falou, não, ninguém. Ele falou, então vá
e não peques mais. Jesus não estava dizendo para ela, você vai, mas não peca mais não, se você pecar eu te dou um rodo. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo para ela, era uma palavra de amor. Presta atenção, pode ir, filha, você não precisa mais pecar, porque você tinha 5 homens, está com o 6º que não é seu, mas agora você achou um homem de verdade, um homem que vai preencher o seu vazio, um homem perfeito. E Jesus estava dizendo para ela, Jesus não estava falando para ela nada de área sexual, a conversa era espiritual. Jesus estava dizendo para ela, vá, filha, vá e seja livre do pecado, vá, e não precisa pecar mais para tentar satisfazer a sua vida. Presta atenção, vai vir a tentação, você vai dizer, eu sou amado de Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso disso para tentar ter alegria. Eu não preciso disso para tentar ter satisfação. Eu não preciso disso para tentar preencher a minha vida, porque o amor de Deus já me preencheu. Sabe qual é o caminho para vencer o desejo de desistir no dia mau? É crer que você é amado, que você não precisa desistir, porque Ele te tomou pela mão direita, e Ele te sustenta, e Ele diz, tu és meu, e eu sou teu. Não precisa desistir, filho. Você é amado. Fica de pé onde você está. O Espírito Santo, Ele tem de todas as formas, escute, cercado você, no afã de provar para você o quanto você é amado. Esse é o desejo que queima o coração do Espírito. Ele quer mostrar para você que Ele já fez todas as coisas novas, que o céu já está aberto sobre você, coisas maravilhosas estão diante de você, um projeto magnífico Ele tem para você. Por isso, querido, caminhe na fé, que você recebe de Deus, não por causa do seu comportamento, não por causa da sua justiça própria, mas porque você é amado dEle. Oh, amados, no dia que você descobre o quanto você é amado, esse amor não só vai atuar através de você em fé, mas você mesmo vai perceber o céu aberto sobre você, e você vai experimentar mais do favor de Deus, mais do favor do Pai, mais do favor. Irmãos, Deus nos ama, não porque nós somos bons, e sim porque Ele é bom. Não é o nosso bom comportamento que atrai o amor do Pai, mas é o amor dEle que nos atrai. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, nos faz ver o nosso chamado, queridos, é muito grande. Você faz parte disso. Que possamos ter luz do grande amor com que Ele nos amou, e assim nós iremos desfrutar do favor dEle. Quem está debaixo do favor faz em 2 dias o que alguém demora 2 anos para fazer. Jamais esqueça, todos os dias da sua vida, você é amado do Pai. Você é amada dEle, menina dos olhos dEle. Quem toca em você, toca nele. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo? Orando nesses dias, Deus falou muito claro conosco, para todos os pastores ali na vinha.
nós experimentaremos um grande despertar. Nós estamos vivendo isso, é verdade, mas ainda é lampejo. Na medida em que a igreja descobrir, e que o povo descobrir o quanto é amado, as pessoas vão se dispor a liderar, a ser anfitrião, a cuidar, a andar em discipulado. Todos os dias, querido, todos os dias saiba, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou no passado, Ele me comprou, Ele me deu uma nova vida. Oh, queridos, ao final de tudo, Ele nos amou primeiro. Teu amor me encontrou. Aleluia.